Eu quero saudar todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, no dia de hoje se encontra no livro de Salmos, Salmos de número 73, versículo de número 2. Salmos 73, versículo de número 2, que diz assim: Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Vou repetir, Salmos de número 73, versículo de número 2, que diz assim: Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Esse texto dos Salmos de número 73, verso 2, vai nos falar sobre a história de Asaf. Asaf quase caiu olhando a vida dos outros. Ele servia a Deus, mas quase perdeu a paz tentando entender porque o errado prosperava. Asaf, ele era um adorador. Ele era levita, era alguém que servia na casa de Deus. Mas nos Salmos de número 73 mostra uma coisa que muita gente vive e não tem coragem de falar. Dá para estar servindo por fora e estar cansado por dentro? Ele olhou para a vida dos maus e se incomodou. Vou repetir, Asaf, ele olhou para a vida dos maus e se incomodou. Viu gente errada prosperando, gente soberba crescendo, gente sem temor parecendo viver melhor do que quem se esforçava para permanecer fiel. E foi ali que ele quase caiu. Não foi falta de culto, não foi falta de música, não foi falta de função. Foi porque os olhos dele saíram de Deus e começaram a medir a vida pela aparência dos outros. A comparação é perigosa, porque ele não começa arrancando a fé, ele começa roubando a paz. Primeiro a pessoa se pergunta: por que ele tem e eu não tenho? Depois pensa: será que vale a pena continuar fazendo certo? E quando percebe, o coração já está pesado, a gratidão já se foi embora, e a alma já está cheia de murmuração. Asaf foi sincero. Ele disse: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Olha que forte. Um homem de Deus quase escorregou porque começou a olhar demais para o lado. E é assim até hoje. Tem gente que não caiu por causa de pecado escandaloso. Caiu porque passou tempo demais observando a vida de quem parecia estar vencendo sem Deus. Mas a virada de Asaf acontece quando ele entra no santuário. Ele para de olhar pela janela da comparação e volta para a presença de Deus. E ali ele entende que nem toda prosperidade é aprovação, nem todo crescimento é bênção, nem toda aparência bonita tem raiz. A vida dos outros pode parecer mais fácil de longe, mas só Deus sabe o fim de cada caminho.
Por isso, guarda o teu coração. Não deixe a comparação te convencer de que Deus esqueceu de você. O que parece demora pode ser proteção. O que parece perda pode ser livramento. O que parece silêncio pode ser Deus trabalhando onde os seus olhos ainda não alcançam. Asaf quase caiu olhando a vida dos outros, mas se levantou quando voltou a olhar para Deus. Porque ele disse: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Então, diante dessa palavra que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração no dia de hoje, Asaf quase se desviou, Asaf quase caiu, Asaf quase se escorregou, olhando para a vida dos outros, olhando para a prosperidade dos ímpios. É assim que acontece quando nós tiramos os olhos de Deus e olhamos para as coisas carnais, para as coisas dessa terra. Mas Asaf, ele voltou atrás e ele percebeu que o bom mesmo é estar na presença de Deus, que as coisas dessa terra são passageiras. Casa passa, carro passa, bens materiais passa, mas só o que não passa é a presença de Deus. O que não passa é estar com Deus. Então, diante dessa palavra no dia de hoje, você que se encontra como Asaf, com seus olhos materiais, com seus olhos carnais, volta a olhar para as coisas espirituais no dia de hoje, que o Senhor Deus Todo-Poderoso tem coisas para te revelar, para te mostrar que o bom mesmo é servir a Deus. Não estou dizendo que ter casa é ruim, não estou dizendo que ter carro é ruim, não estou dizendo ter bens materiais é ruim, não, eu estou dizendo que o bom mesmo, apesar de todas as coisas, está na presença de Deus, porque as coisas dessa terra são passageiras e tudo irá ficar aqui. Então, diante dessa palavra no dia de hoje, você que se encontra como Asaf, pensando em desistir, pensando em parar, Deus manda te dizer no dia de hoje: continue firme, porque as promessas de Deus são grandes para a sua vida. Então, diante dessa palavra no dia de hoje, fique com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.